Você vai saber, né? Eu não tenho esse retorno. Estamos no Face também. Vamos lá, Jonathan, começando. Oito horas, 11 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, dia 15 de agosto, olha só, dia dos solteiros. Dia da informática, dia da imigração chinesa no Brasil, dia nacional das Santas Casas de Misericórdia. Um abraço ao provedor da Santa Casa de Araçatuba, Petrônio Pereira Lima, na figura de quem parabenizo aí toda a equipe profissional da Santa Casa de Araçatuba, desde os diretores a absolutamente todos os profissionais que lá trabalham. Dia também do médico angiologista e do cirurgião vascular, dia da Assunção de Nossa Senhora e dia de São Tarcísio. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa cheio de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento. Quem aí está indo para o trabalho, seja também levar os filhos para a escola, né, se estiver atrasado, porque normalmente entra lá por volta das 7, né? Quem está indo levar o filho a essa hora é porque já está um pouco atrasado, está valendo. Seja em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como você que está pegando a estrada neste momento. Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, Marechal Rondon, indo para o trabalho ou visitar clientes, não é? Fazer reuniões, prospecções, a todos. Boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Olha, e lá na página já estão neste momento, na nossa live, Madalena Celone, bom dia para você, minha querida, e também Everson Lopes Stabile, corretor de investimentos. E olha, quem não o conhece, sugiro que tome conhecimento, ao menos pelas redes sociais, porque o Everson, ele dá excelentes dicas diárias sobre mercado financeiro e principalmente bolsas de valores pelo mundo afora, incluindo aí a Bovespa. Enfim, eu estou aprendendo muito, recebo todo dia os informativos do Everson Lopes e assim como o Jonathan Alves, que é interessado no assunto, estou me inteirando, viu, Jonathan? Assim como você, daqui a pouco começo a investir também, espero chegar a poder contratar os serviços de Everson Lopes Stabile. Você também tem acesso aí ao programa, como disse o Jonathan, pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1. Nele, inclusive, estão todos os dias Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que nos mandam o seu bom dia pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. A todos, muito bom dia. Vamos aos destaques de hoje. Ontem teve barraco na Câmara Municipal de Araçatuba e vereadores quase saíram no braço. Hoje tem sessão na Câmara de Birigui com 8 matérias na pauta. Município da região cria grupo de empresários e entidades para promover desenvolvimento. E terça-feira é dia da coluna Traduzindo Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Reforma tributária será tema de conferência virtual do grupo de empreendedores da região de Araçatuba. Comitiva empreendedora realiza em Araçatuba evento sobre a rede social que mais cresce no mundo, o TikTok. E o nosso entrevistado de hoje será o fotógrafo Plínio Júnior, que estará aqui falando de foto corporativa e posicionamento de imagem. Você que está nos acompanhando, preste atenção, hein? Você vai sair do programa de hoje querendo reposicionar a sua imagem e isso vai ajudar a sua empresa a ganhar mais dinheiro. É isso, e se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, repetindo, 18 98106 1043, ou como já dissemos,
envia mensagem pra gente lá no Facebook, na página Jornalista Marcelo Teixeira. Olha, Jonathan, acabei de falar que o Everson Lopes Stabile, corretor de investimentos da Informações Estratégicas, já recebi aqui, ó, notícias e destaques da manhã, o que vai rolar hoje nas bolsas pelo mundo. Pra mim você não encaminha essas coisas, né? Vou encaminhar. E aqui também o Morning Call XP Private, enfim, informações estratégicas do mundo dos investimentos. Muito obrigado, Everson, por disponibilizar, por compartilhar. 8h16, frase do dia. Acredito na educação como fonte transformadora que faz a diferença para o meu crescimento e para o bem do meu povo. Frase do artigo Desabafo de um País, publicado no Jornal Liberal, também no livro Comer é Necessário, Refletir, também do promotor de justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho. Acredito na educação como fonte transformadora que faz a diferença para o meu crescimento e para o bem do meu povo. Hashtag frase do dia, 8h16. Previsão do tempo, Jonathan. Opa, e olha, de acordo com o clima-tempo, agora em Araçatuba faz 19 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 16 e 32 graus. O dia amanheceu com sol entre nuvens, mas não chove. É isso. Hashtag previsão do tempo. 8h16. Ringue! Quem acompanhou ontem a sessão da Câmara de Araçatuba quase viu agressão entre vereadores. Isso ocorreu por volta aí das 9h43 da noite, após ser votado o projeto de lei do vereador Arlindo Araújo, do MDB, segundo ele, em favor dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida em Araçatuba. A proposta foi rejeitada por 10 votos a 3, sendo massacrada pela bancada da prefeitura. Na justificativa de voto, Arlindo Araújo foi duro nas suas colocações. O parlamentar disse, por exemplo, que os vereadores da bancada formam uma confraria de seres mitológicos que vêm das profundezas do Tártaro, que falta empatia a eles. Que o que eles fizeram foi uma pouca vergonha, que são puxa-sacos do prefeito. Chamou-os de ridículos e nojentos, afirmando que agem por ordem do prefeito ditador, palavras de Arlindo Araújo. E desafiou os vereadores que não gostassem dos adjetivos, que o procurassem fora da Câmara, que ele sentaria a mão na cara de um por um. O vereador Nelsinho Bombeiro, do PV, não gostou e, em resposta, sob constante provocação de Arlindo Araújo, disse que já existe lei federal que regulamenta o assunto e que o colega teria copiado o texto de outro projeto semelhante. Arlindo Araújo não gostou, arremessou um papel em Nelsinho Bombeiro, levantou-se, foi na direção do colega e quase chegou às vias de fato. A presidente da casa, Cristina Munhoz, pediu calma a todos, a turma do Deixa Disso entrou em campo e os ânimos foram apaziguados. Fato é que o projeto foi rejeitado, tendo a bancada da prefeitura votado em massa contra a proposta. De acordo com Arlindo Araújo, o projeto serviria para disponibilizar às pessoas em tratamento de câncer e hemodiálise, por exemplo, as mesmas prioridades dispensadas hoje às pessoas com deficiências, as PCDs, que têm problemas aí de mobilidade, né? Como ocupação de vagas diferenciadas no estacionamento rotativo de Araçatuba. Mas 10 vereadores da bancada desprezaram este argumento. Olha, que me desculpe o vereador Nelsinho Bombeiro, que sugeriu na sua fala ter votado de acordo com a sua consciência. E eu nem duvido disso. Mas é difícil acreditar, sendo que em diversas ocasiões anteriores, os 10 parlamentares da bancada, exatamente os 10, incluindo o Nelsinho Bombeiro, de forma absolutamente orquestrada, deram sonoros nãos a projetos de Arlindo Araújo e de outros vereadores independentes. Não posso deixar de dizer também que o vereador Arlindo Araújo erra ao perder a paciência e desrespeitar colegas, xingando e sugerindo agressão física. Ele sabe disso. Fato é que não consegue se conter diante do massacre
promovido pela bancada, ainda mais em um projeto tão bom quanto este, tão bom como este especificamente. A cena de ontem na Câmara Municipal de Araçatuba nos mostra mais uma vez que algo, na verdade, que já sabemos, que a grande maioria dos vereadores da maior cidade da Alta Noroeste está no bolso da prefeitura. E antes que eles reclamem do termo, no bolso é linguagem figurada. Significa que estão devidamente alinhados com o executivo, respondendo a interesses recíprocos. Bancada existe, é fato, e sem ela dificilmente se governa, mas, cá entre nós, é imoral, assim como é imoral, oposição sistemática. Meu aplauso e respeito e admiração, inclusive, aos 3 vereadores que votaram favoravelmente ao projeto. Arlindo Araújo, Lucas Zanata e Luiz Boato. E parabéns, principalmente pela coragem em se manter independente, pois não é fácil se posicionar dessa forma, correndo o risco de ser perseguido e sistematicamente desconstruído. A gente sabe como é. Hashtags conversando a gente se entende? Só que não. Violência não pode, respeito acima de tudo, prefeito manda, vereador obedece, tá tudo dominado, é tudo nosso. Participe da política. É isso. 8h22. Olha, falei tanto, Jonathan Alves, que eu vou deixar as notícias 2 e 3 por segundo bloco, porque já está na hora da nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o fotógrafo Plínio Júnior, que está aqui para falar de foto corporativa e posicionamento de imagem. Bom dia, Plínio. Tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Marcelo. Desculpa, começa de novo. Bom dia, meu amigo Marcelo. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com você nessa manhã. Imagina, e eu é que agradeço porque sei como é a agenda de um profissional tão atribulado e fiquei muito contente em saber que você está nessa nova pegada aí, porque eu te conheço lá de trás, quando seu pai ainda tinha uma loja fotográfica ali no calçadão de Araçatuba, não é? Marcelo, verdade. E aí depois você passou para foto social, foto publicitária, fez um mundo de coisa e hoje está na fotografia corporativa. Como é que você iniciou essa nova etapa aí da sua jornada, Plínio? Muito bem lembrado, nessa época da loja do meu pai, nós tivemos loja durante aproximadamente quase 11 anos ali, e eu iniciei na fotografia social, né, que é de eventos. Só recapitulando aqui, e eu jamais imaginei que existiria um nicho de fotografia corporativa, né? E de fato eu fui convidado em 2017 para fazer, de 16 para 17, para fazer parte de uma revista, do qual eu era responsável pela fotografia da capa e das internas também, ou seja, a revista ali, a minha responsabilidade era muito grande, né? Porque uma revista, de fato, ela é pega, quando você está numa clínica ou um lugar, pela capa. É a capa que acaba ali te chamando a atenção. Então era muita responsabilidade. Eu fiquei 3 anos sendo um profissional responsável por essa revista, pelas capas, e ali eu tive uma experiência muito grande. E aí encerrou meu contrato, depois de 3 anos, e eu percebi que essas pessoas continuavam sem aquelas fotos. Eu falei, peraí, eu estava prestando esse trabalho através da revista, eles pagavam um valor considerável para a revista para sair na capa, um valor muito alto. Eu falei, eu preciso continuar isso, mas de que forma que eu vou continuar, como que eu vou chegar, que nome que tem isso, eu não sei o nome do que eu vou vender. E aí nasceu o nome, na ocasião, naquele ano ali, 2017, 18, Portfólio Fotográfico Profissional. Portfólio fotográfico, legal. E é interessante que esse nome, Portfólio Fotográfico Profissional, não existia nem no Google, só existia o portfólio fotográfico ou o portfólio profissional, que de fato é um portfólio do Marcelo, de trabalho, né? Assim, mas o portfólio fotográfico profissional não. Eu criei esse produto e no Google de fato não tinha esse nome, né? Quando você digitava, ele vinha diretamente para o meu trabalho e eu acabei criando esse hashtag. Então, se você digitar esse hashtag, ele vai direto para todos os meus clientes, desde o primeiro lá de 2016, 2017, existe esse nome já. Interessante isso, hein? E o que aconteceu pós-pandemia, onde que nasceu o posicionamento de imagem, né? Que já existia esse termo, obviamente, esse nome. Foi um posicionamento pós-pandemia que as pessoas
os empresários, empreendedores começaram a se posicionar de fato de maneira digital através da fotografia. Então, criou-se muito rápido, né? Criou-se no sentido de usar esse termo, né? Retrato corporativo, retrato profissional em todo mundo. Isso eu não estou dizendo no Brasil, em todo mundo. E uma curiosidade, Marcelo, dentro do que eu estou fazendo hoje, do nicho da fotografia, é o segundo mais vendido no mundo hoje. A fotografia corporativa é a mais procurada no mundo. Porque todo perde para social ou para publicitária? Não, ela perde para o casamento. Tá, perfeito. Porque casamento é de segunda a segunda. Tá, exatamente. Enfim, mas quem diria... E todo mundo contrata, né? Ninguém deixa de tirar foto no casamento, né? Tá certo. Sim, né? sim. E aí a corporativa vem ali a reboque e diz, puxa, que legal, então, cara. Olha só a importância disso, né? Sim. Então, eu me recordo quando eu comecei a fazer, tinha eu e mais 3 ou 4 especializados no sentido que estava começando a investir energia e conhecimento naquilo dali. Não tinham 5 no Brasil. Não tinham. Caramba. Um deles. Então você é um dos pioneiros na fotografia corporativa. Essas informações que eu tenho são segundo redes sociais, correto? Pode Certo. ser que, obviamente, que tenham outros que tinham começado. Hoje tem dezenas, centenas de profissionais. Então vamos lá, farei eu a correção. Plínio Júnior é um dos pioneiros da fotografia corporativa no Brasil, quiçá no mundo, vírgula, de acordo com as redes sociais. Muito bem, continue, Plínio. De acordo com as redes sociais. Posso estar enganado, certamente, mas segundo a minha pesquisa, foi dessa forma. E aí, Marcelo, acabou crescendo muito rápido, né? De 2020 para cá. Em 2020, obviamente, a gente ficou parado, mas 21 começou a voltar, 22 aconteceu muito rápido. Então, hoje, acredito que eu estou batendo aí, chegando próximo aos mil clientes que eu atendi na fotografia corporativa. Que é uma quantidade relevante, porque meu trabalho não é escalonado, é um a um. Nem vamos sentar 10, eu fotografar 10. Ele é absolutamente personalizado, né, Plínio? Personalizado, exatamente, Marcelo. Eu dedico uma energia diferente e alta para cada um dos meus clientes, porque um cliente nenhum é igual ao outro, obviamente. Então, é uma roupa, é um cabelo, é um rosto, é uma harmonização diferente. Fora que eu estou imaginando aqui, me corrija se eu estiver enganado, obviamente, que você se senta com o cliente quando ele o procura e você tem que entender o que ele busca, o que ele quer e a melhor forma de você oferecer esta solução para ele. Eu me lembro que fiquei sabendo que você estava fazendo esse trabalho, olha, posso estar enganado por meio de um colega publicitário, Ernesto Mendonça, que um dia tomando café me disse, né? Nós que falamos muito sobre posicionamento de imagem, mas de forma geral, não especificamente de foto, ele disse, Marcelo, você já viu o trabalho que o Plínio está fazendo? E eu não tinha visto, entrei, peguei. E aí, salvo engano também, semana passada, eu olhando as redes sociais da Andréa Gigliotti, que é nossa colunista. Que passou por aqui. Exatamente. E aí eu olhando, falei, poxa, ela está tirando foto com o Plínio. Na sequência nos encontramos lá na São Belo tomando um café e aí te convidei para vir aqui. E percebo que então você faz isso, você se senta, você investe um tempo para entender e não é apenas a foto, né? Você conversa para explicar para o cliente, foi isso que eu pelo menos abstraí, em como ele deve utilizar e como aquilo vai ajudá-lo a impulsionar o negócio dele. É por aí? Exatamente. Marcelo, existe algo que é fundamental dentro da minha área, que outros profissionais acabam não fazendo, pulando isso daí, e acaba não se dando tão bem, não tendo, como eu digo, um resultado expressivo na fotografia corporativa. O que é que eu faço, de fato? Com os meus clientes, todos eles, sem exceção, ainda que eu tenha amizade com você, por exemplo, quando nós marcamos para fotografar 10 ou 15 minutos antes das fotos, eu sento com você e a gente tem uma outra conversa. E aí eu vou pesquisar mais sobre algumas particularidades suas, né? Sobre sua vida profissional, o que você gosta, se você tem receio de ser fotografado de um lado ou de outro, você não gosta. Então eu faço algumas perguntas estratégicas para saber mais do meu cliente. Até nas questões no âmbito emocional eu faço perguntas também. Eu tenho clientes, por exemplo, é um testemunho muito breve aqui, eu tenho uma cliente, uma mulher, que durante as fotos ela simplesmente travou, ela não conseguia fotografar mais a ponto de chorar, Marcelo. Ela Olha parou, isso, sim. E aí eu já estava fazendo esse estudo antes, eu e minha esposa,
em comportamento emocional, inteligência emocional. Então, eu parei o ensaio fotográfico ali, porque naquela foto que eu queria não existia ainda, aquela foto de capa, não existia ainda. Nós batemos um papo, deixou tudo off ali, eu fiz algumas perguntas e eu percebi que ela tinha bloqueio em questão da beleza dela, do queixo, algumas coisas que alguém falou algum dia. E ela guardou. E ela guardou, então, nós paramos, ela foi ressignificar tudo isso a respeito, e aí na segunda fase nós conseguimos alcançar aquela foto. Olha isso, que bacana. Aquele objetivo que eu queria. E foi assim. E aí a gente tem que, indo inclusive para a parte final da entrevista, que a gente precisa ir para um break daqui a pouquinho, a imagem, ela te ajuda a vender, como eu disse. Então você usa a foto, a foto corporativa, ô Plínio, os empresários, os empreendedores, as celebridades que te procuram, as personalidades, elas usam no final das contas para colocar onde, para expor onde estas imagens. Marcelo, ficou uma resposta em aberto que você me fez, para onde essas fotos vão, né? Sim. Assim, hoje existem os estrategistas de redes sociais, certo? Os impulsionadores que pegam sua conta e impulsiona de uma forma correta. Gestor de tráfego, sim. Então, eu estou completamente gestores de tráfego. Eu estou completamente ligados a eles e eles a mim, porque se o meu cliente vai a eles sem foto, eles vão perguntar, tá, cadê o seu material? E se eles vêm a mim sem um estrategista, quando fica pronto o material, quando eu entrego o material de fotos escolhidas, eles vão procurar um estrategista que é para direcionar para o lado correto. Certo? Perfeito, então nós estamos completamente ligados, eu e esses gestores de tráfego. Eu conheço alguns aqui no Brasil, alguns outros bem relevantes também. A outra pergunta foi para onde vai? Além das redes sociais, eu posso colocar no site da empresa, quando eu coloco quem sou eu, ou quem é a equipe. Mídia impressa, Televisa, outdoor, redes sociais, obviamente, incluindo a categoria mais expressiva no corporativo, que é o LinkedIn. Perfeito, perfeito. É fundamental. Você pega um currículo de um cara lá que tem um currículo tremendo, expressivo, mas a fotografia dele não condiz com o currículo e com o cargo dele numa usina, que ele ganha uma pequena fortuna ali, mas a imagem não condiz. Então, quando eles perceberam essa necessidade de alinhar o currículo com a imagem, que é de fato necessário, aí eles se atentam e vão buscar um profissional capacitado para entregar aquela imagem. Porque a imagem do profissional, ela está muito alinhada com fechamento e conversão naquele momento, com convencimento, com credibilidade e confiança também. Perfeito! E a minha responsabilidade é essa, entregar uma imagem sua com autoridade, Marcelo. Independente da sua área. Perfeito, 8h33, a gente vai para um rápido intervalo. Aqui é assim, Plínio, a gente nem nota, 10 minutos se foram, porque a entrevista é boa, enfim, o conteúdo é relevante. A gente vai para um rápido intervalo, no segundo bloco a gente volta a conversar, tudo bem? Ok. É isso, agora são 8h33. Hashtags fotografia corporativa, posicionamento de imagem, estratégia corporativa, invista na sua imagem. Em 2 minutinhos a gente está de volta. Sabe quem entrou aqui, o Plínio? O Sumo, aqui a gente continua. André Kimura, Sumozão, ele entrou de lá. Ele entrou lá, na hora que ele entrou, falou, tô assistindo, boa noite, porque lá é boa noite. Exato. É isso aí, falei, cara... O Sumo não perde uma livinha, ele tá ali. Muito bom, muito bom. E ontem, assim, eu te mandei os cards, né? Eu costumo colocar em uns grupos meus. Aí o cara, até o doutor Caetano Procópio Neves, irmão do Xexê, que ele não costuma ver, ele não me dá retorno, dificilmente acompanha o programa. Na hora ele já entrou e falou assim, o Plínio vai lá amanhã? É isso aí, cara. Ele é todo analógico, incrivelmente analógico. Eu nem sei que época que ele parou. Então. Não sabe, cara. O ele tá envolvido. Muito bom. E ele também, ele volta e meia, ele entra do Japão aqui, acompanha o programa, não sei se você interage. Sabe, eu intencionalmente eu fiz uma live, acho que foi comecinho do ano, em dezembro, do qual eu convidei, o Instagram ele divide em 4, né? Você consegue falar você e mais 3 convidados. Entrei chamando primeiramente o Xexê, aí depois eu chamei o Mineiro, o Marco ele entrou depois, na terceira tela,
E na quarta entrou o Sumô. Do Japão. Exatamente. Então nós estávamos aí Brasil, Legal, Japão. cara. E aí na mesma tela do Xexê, quem chega a lenda viva, Lino. Major Lino Neto. O Lino chegou. Legal. E quem mais? Poxa, entrou mais um ainda. Não? E aquele que foi para os Estados Unidos, que é professor de jiu-jitsu. Paulinho? Não, Paulinho. Não. Paulinho foi para Dubai, né? Não é Paulinho, não. Dubai. Nós temos um amigo que é professor. Entrou mais um amigo nosso ali, cara, sem exagerar, acho que foram 2h40 mais ou menos, a gente lá batendo papo ali. Rapaz, deixa eu voltar aqui. Tá gravado. Obrigado, viu, Celso? Aqui, ó. Sumô mandando um abraço. Ele tá. Plínio e TT. Hã? Ele tá na sua. Ele tá na live da jornalista Marcelo Teixeira, tá. na minha live. Eu tô aberto aqui também. Vamos lá, voltando, Jonathan. Ó, um correr que tem. Comentário ou não? Eu vou te dando a dica. Não, segue. Em vez da notícia 5, volta para 2. 8h36, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou o Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Olha, e hoje, no momento da gratidão aqui, eu quero começar dizendo muito obrigado pela sua participação, André Kimura, mais conhecido como Sumô, que está diretamente do Japão acompanhando hoje a entrevista aqui de Plínio Júnior, ele que nos conhece, mandando abraços a Plínio e ao Marcelo Teixeira, está falando meu apelido, está lá na live se você quiser descobrir qual é. Dizendo, inclusive, Plínio, que a filha dele já está esperando o beijo dela. Querida, um abraço meu. Plínio, pode mandar beijo que você está no ar, esqueci de mandar a câmera aí, ó. O Plínio desejando tudo de bom para sua filha aí, Sumô. Um abraço. Valeu, isso. Sumô, meu querido. Tudo de bom. Vamos lá, deixa eu voltar. Agora sim, a câmera está aqui comigo. Quero desejar hoje tudo de bom também. E muito obrigado pela audiência. Aos solteiros que eu conheço, né? Meus cumprimentos para Caetano Procópio Neves, Alexandre Procópio Neves, o Xexê, Marco Carvalho, o Doutor Metal, Oswaldo Gebra Júnior também. E muito obrigado pela interação para Camila e para o Paulinho Grisioli, Ricardo Cruz, o Ceará, Mari Hashiguchi, João Pedro Ranúcio, JP, Paulo Henrique Gilberto Tavares, o Vô, o Luiz Galo, Douglas Dias, Irã Márcios, André Luiz Alves, Lucas Damaso e Vanessa Olivieri. Jonathan Alves, seus agradecimentos de hoje? Olha, os agradecimentos primeiro aqui para a Cristina, para a Rebeca, para a dona Filomena, para a dona Coraci, para o Marco, para a Jennifer, para a Érica, também para a Aline. Um abraço aqui ó, para o Juninho, para a Thaís que está viajando, o Arthur, o Carlão, a Andréia, o Messias, o John, vamos lá, o Lucas, como eu chamo ele de Bolotinha, é Lucas Bolota. Também o Paulo, a Daiane e o Misael. Um abraço para todos. A todos. Também quero citar aqui Madalena Celone, Everson Lopes Stabile, o Anderson Novaes. Quanto tempo, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. Também o doutor Augusto Castilho, dentista que nos acompanha constantemente no Jornal da Manhã Araçatuba, 8h39, coluna semanal. Opa, e agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Traduzindo Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele que é economista e especialista em pesquisas de economia local e regional, além de professor da faculdade da Fundação Educacional Araçatuba, a FACFEA. Hoje, Marco Aurélio aborda o crescimento do mercado PET no Brasil e em Araçatuba. Acompanhe com a gente. Bom dia, Marcelo e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje iremos tratar de um mercado que vem apresentando nos últimos anos grande expansão econômica, gerando oportunidades para novos empreendimentos. Vamos lá, que aí, Jonathan, então em vez da 5, a gente faz 2, 3, volta 5 e 6, mas ó, acelerando. Mais rápido do que você fala não precisa. Acho que sou eu que preciso acelerar. Madalena. Sim, sim.
E a Madalena Celone, que é lá da Água Limpa, nos acompanha todo dia, falando que é muito interessante esse trabalho de fotografia, realmente. Cara, é diferente, quando você vê... Aí eu vou falar daqui a pouco, quem é a pessoa que precisa desse trabalho hoje? Porque a pessoa... Público-alvo, legal. Perfeito, perfeito. Eu deveria ter feito no primeiro bloco, não deu tempo. A gente começa com ela, então. E a pessoa fala, eu preciso. Exato. De uma pessoa que precisa disso. Aí eu explico. Como, por exemplo, no meu caso, eu flagrantemente preciso, porque todas as minhas divulgações, o Jonathan sabe, não para além da rádio, as minhas divulgações das soluções que a minha empresa de comunicação oferece, todas são baseadas na minha figura. Eu presto a consultoria política, eu coordeno os trabalhos de memória corporativa, de relações públicas, então fatalmente eu tenho que aparecer. Né? Eu vou te colocar lá porque você é muito feio. Brincadeiras à parte, tem sempre quem goste, né? Ele sabe que é brincadeira. O Jonathan Cara, rapaz aqui é matador. Todo cliente que a gente chega tem alguém lá que fica, nossa, aquele seu garoto. Diga, Jonathan, você é cobiça da minha parte. Cobiça da minha parte. Tem cliente que me chama de doutor da harmonização, né? Ó, você faz um negócio pra mim, você arruma aqui, mulher, aqui, ó, aqui você arruma aqui, mulher, cara. Pô, você é cada coisa que eu já escutei, Olha, de acordo... Você conhece o Ceará, publicitário? Sim. Ricardo Cruz. O Ceará, ele fala que em alguns momentos a harmonização vira demonização social. Em determinados momentos. Choro de rir, cara. Ele tem umas tiradas que... A hora que você quiser, a hora que você divulgar, se você quiser, você pode pegar o pepezinho aqui e andar. Que ele está fazendo lá a live também. Ele está concentrado aqui no... Isso aí. No microfone do Raul Gil. Dourado. Tudo ele é dourado. Não era? Cara, eu acho barato colocar o microfone que nem eles são Santos. Como consegue? Tem o suporte, mas mesmo assim, né, você fica com um trem aqui. André passou por aqui, já viu? Deixou um abraço pra você. Ah, que bom. Foi nem pra mim, foi pra você. Mas se pensar certo, o Silvio Santos foi o primeiro a começar a ser com a lapela, né? Só que a lapela dele é gigante, né? Dentro da roupa, né? Pendurado, né? Ele anda microfone sem fio, né? Que a gente usa hoje, né? Pra ele, quanto mais espalhafatoso, melhor, né? Não tem descrição, tem que chamar a atenção. Cara, é que imagem não tem jeito, né? Imagem fisga. O seu material. Tenho que alinhar isso com você mesmo, cara. Eu estou fazendo um reposicionamento das soluções da minha empresa, que é, cara, nossa, chegou a ser mais de 7, 8, eu não conseguia, eu percebi que eu consigo juntar e coloquei mais uma, então eu juntei em 3 as que já existiam, criei mais uma e vou ficar com 4 soluções. O foco é maior, deixei de oferecer algumas coisas, deixa eu voltar aqui, mas a gente vai conversar com certeza. O convite foi bem em cima, senão eu teria fotografado você um pouquinho antes, para você expressar a experiência. Não, eu ia fazer. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza na coluna semanal de toda terça-feira, traduzindo o Economist, 8h44. Vamos falar de política de novo, só que agora regional. Hoje os vereadores de Birigui se reúnem às 7 da noite na 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Na pauta estão 8 projetos, sendo que 5 deles já estiveram em sessões anteriores, foram adiados para serem apreciados desta vez. O principal é de autoria da Prefeitura, que propõe a contratação da Desenvolve São Paulo, a agência de fomento do Estado, para operações de crédito para compra de veículos da frota municipal. E tem proposta também para aparelhar melhor as viaturas da patrulha rural. As sessões da Câmara contam com transmissão ao vivo no canal aberto de TV local 18.3, no canal Câmara Birigui no YouTube e também na página lá no Facebook, facebook.com/Câmara Birigui. É só colocar Câmara Birigui que aparece. Também é possível acessar a transmissão na página inicial do site birigui.sp.leg.br. Terminada a sessão ordinária, a gravação audiovisual do evento fica disponível lá no YouTube. É isso, hashtag participe da política, Câmara de Birigui, vereadores de Birigui, 8h45.
De mãos dadas, unir forças privadas e públicas para promover o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Este é o objetivo do Grupo de Impulsão, GI, criado em Birigui como esforço colaborativo que reúne diversas entidades empresariais da cidade. O principal objetivo do GI é estabelecer parceria estratégica entre o governo municipal e as entidades empresariais para fortalecer as diversas áreas produtivas de atuação da cidade. O esforço é conjunto e visa proporcionar benefícios à comunidade em curto, médio e longo prazo. E será elaborada uma agenda que definirá os próximos encontros do grupo. O GI vai operar por meio de colaboração voluntária, organizando-se em torno de eixos temáticos relevantes para o desenvolvimento da cidade. Cada entidade participante contribuirá com seus conhecimentos e recursos específicos para transformar ideias em realidades palpáveis para a comunidade local. O secretário de Governo, Carlos Farias, enfatizou a necessidade de conexão entre o poder público, as entidades empresariais e os diversos segmentos da sociedade para maximizar o potencial de desenvolvimento do município. Olha, tem diversas entidades participando aí do Grupo de Impulsão de Birigui, como a OAB, o SEBRAE, a Uniesp, a FATEB, o SIMB, a ACIB, a ETEC Birigui, o Instituto Federal, Sincomércio, a SESCOM, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, CIESP e Fiesp regionais. Parabéns à Prefeitura de Birigui, ao prefeito Leandro Maffez, ao secretário de Governo Carlos Farias e absolutamente todas as entidades que passam a fazer parte do Grupo de Impulsão. Muito importante isso para o desenvolvimento local e que seja aí replicado de forma regional. Hashtag de mãos dadas, Birigui, Grupo de Impulsão, 8h47. Olha, reforma tributária. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, será o primeiro palestrante do Gerard Talks. Trata-se de um formato virtual de conferência promovida pelo Grupo de Empreendedores da região de Araçatuba. No próximo dia 21, segunda-feira da semana que vem, ele vai abordar justamente a reforma tributária. A ação será realizada por meio da plataforma Zoom, das 4 às 6 da tarde. De acordo com o presidente executivo do Gerard, Marcelo Mazei, empresários filiados à entidade de todos os setores produtivos afirmam ter dúvidas sobre a reforma e solicitaram um evento para esclarecimento de dúvidas. Escolhido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para comandar uma secretaria extraordinária criada especialmente para trabalhar pela aprovação da reforma em 2 etapas ao longo de 2023, API prefere ficar distante desse rótulo e deixar o protagonismo para o Congresso, mas também está por trás das negociações, seguindo a máxima que é sempre repetida em Brasília: sem a participação do governo, a reforma não avança. Criado em 2019, o Grupo de Empreendedores da região de Araçatuba, o GERAR, reúne empresários, empreendedores e executivos de vários setores produtivos que se dispõem a atuar pelo desenvolvimento sustentável da região. É isso, parabéns ao GERAR pela iniciativa. Discutir a reforma tributária é muito importante para todos, absolutamente todos os setores. Hashtags GERAR, Empreendedores, Araçatuba e região, evento virtual Reforma Tributária, 8h49. Negócios reais. O movimento Comitiva Empreendedora vai realizar no próximo sábado, dia 19, em Araçatuba, o workshop Como o TikTok me fez sair de 4 vendas por dia para 270. O evento vai ocorrer no Hotel Mariá, das 8h30 da manhã ao 12h30, e as vagas são limitadas. Na ação, o influencer Mozão do TikTok vai compartilhar com os participantes as suas experiências e dar dicas para otimizar a presença na rede social que mais cresce no mundo. De acordo com o levantamento do Data Reportal, o TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Dos 4 bilhões e 800 milhões de usuários da internet em todo o mundo, 20,83% usam a rede. Em relação aos influenciadores, há criadores no TikTok com cerca de 100 milhões de seguidores que ganham até 5 milhões de dólares. Olha isso. Por ano.
As categorias mais populares de conteúdo são entretenimento, dança, pegadinhas, fitness, esporte e faça você mesmo. O coordenador da comitiva, Ronaldo Stabile, explica que o objetivo do grupo com o workshop é contribuir para que os empreendedores desenvolvam técnicas e quebrem paradigmas no uso da rede social do momento. A comitiva empreendedora é um movimento que reúne empresários de Araçatuba, Birigui e de outras cidades da região em uma rede de networking, por meio de eventos como de negócios, palestras, workshops e outras atividades de interação entre os participantes, reúne cerca de 200 empresários de diversos setores produtivos. Hashtags Comitiva Empreendedora, Networking, TikTok, redes sociais, mídias sociais. 8h51. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Nosso entrevistado, que continua aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o Plínio Júnior, fotógrafo, que está falando de foto corporativa e posicionamento de imagem. Falou aí que trabalhou já no social, o pai e a família tinham um laboratório de fotografia no calçadão de Araçatuba, lá na década de 90, 80, 90, Plínio? 90 e 2000. 90 e 2000. E aí passou para foto social, foto de eventos, foto de casamento, aí um pouco antes da pandemia, mas principalmente na pandemia, partiu para fotografia corporativa. E aí, uma pergunta que ficou no ar, que era, inclusive, Plínio, falar que a Madalena Celoni está falando aqui, ó, muito interessante esse trabalho de fotografia do Plínio. No final das contas, qual é o público-alvo de Plínio Júnior na fotografia corporativa e posicionamento de imagem? Marcelo, o público-alvo hoje do meu trabalho, da fotografia corporativa, é aquele público que está ligado a redes sociais de fato, né? Que está no celular e vendendo o seu produto, seja infoproduto, seja de alguma forma aparecendo ali, ligado dentro da questão profissional, vendendo de fato. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que usam redes sociais somente para passear, somente para de curiosidade, eles não sabem de fato nem para que serve. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é advogado, ele tem um Instagram, mas não tem publicação nenhuma. E eu perguntei por curiosidade, tem alguns dias, falei, Mauro, cadê suas fotos? Por que você não usa? Ele falou, cara, eu não sei usar Instagram. Ele usa para ficar olhando as dos outros e não abastece a dele. E como nós sabemos que o Instagram é um algoritmo, essas contas, quando não são relevantes, elas nem aparecem, na verdade, né? Então, assim, meu público-alvo são empresários, empreendedores, vendedores, no modo geral, mas que estão ligados 100% de fato a redes sociais, principalmente ao LinkedIn. Perfeito, que é uma rede focada em mundo corporativo, profissão, trabalho de fato. Muito bom. Sim, objetivamente esse é o meu público, né? Em todas as áreas. Celebridade você também fotografa? Eu atendi alguns clientes. Estou vendo aqui que me falaram que você já teve foto na revista Forbes. É isso mesmo? Aconteceu. Eu tinha esse sonho, esse desejo, por coincidência, está nos meus stories hoje, eu coloquei. Em fevereiro deste ano, Marcelo, eu fui num evento bem expressivo em São Paulo, um dos maiores da América Latina, esse evento, do qual ali foram 3 dias. Eu atendi nesses 3 dias 27 pessoas em 3 dias. 27 pessoas é uma quantidade expressiva. Com certeza. Em 3 dias, como você bem disse, sendo 1 a 1, né? E ali desses 27 profissionais que eu atendi, eram todos palestrantes, praticamente, sendo que desses 27, eu acho que uns 15 são famosos, relevantes dentro do mundo corporativo / digital, correto? E eles são palestrantes. E ali, Marcelo, tinha uma mulher, a Lilian Majeski, tá certo? Ela é brasileira, ela mora em Boston há quase 20 anos. E eu a fotografei em fevereiro, naquela ocasião, e acredito que 40, 50 dias após, ela foi eleita pela Forbes People como uma mulher expressiva pelas atitudes dela ligadas a outras pessoas do mundo corporativo, que ela é uma palestrante bem relevante nesse mundo. E ela foi eleita e escolheram uma foto que eu tinha acabado de fazer nela em fevereiro. Então, sim, tem uma foto minha lá na Forbes People. Que legal, cara. Lilian Majeski. Isso, ela está no meu stories hoje. Estou vendo aqui, consultora de negócios, pernambucano do Recife, fundadora e presidente de uma ONG, líder comunitária
e ativista representante da mulher imigrante brasileira nos Estados Unidos. Puxa vida, hein? Lilian exatamente. Majeski, quem quiser conhecer, lilianmajeski.com, ela tem um site próprio, e Majeski é Magesqi. Muito bom. Ela é ligada mais ao mundo feminino, né? Sim, Mais sim. Na verdade, independe do setor, Plínio Júnior está lá para fotografar, retirar a essência da pessoa e ajudá-la a expor a sua imagem de forma corporativa. Muito bom. Sim, eu sempre gosto de dizer, e não vejo problema algum, falar assim, cara, isso ajuda a te ganhar, isso ajuda você a ganhar dinheiro, você se posiciona, como você estava falando no primeiro bloco. Você vai fazer um currículo e às vezes não coloca a foto, mas pode fazer toda a diferença. Sim. E você colocar uma foto que seja condizente com aquela imagem que você quer passar. Você não vai colocar uma foto de CEO vestido de qualquer jeito, gargalhando no meio de um churrasco. Exatamente, não é? Faz sentido. Exatamente. Então, sentido. Tem que pensar, e aí o Plínio vai lá, conversa com a pessoa, leva quanto tempo uma sessão aí de fotos, ou às vezes acontece de haver mais de uma sessão? Marcelo, boa pergunta. Hoje nas minhas opções eu tenho opções de 10 fotos, né, 25, 50 e 75. Caramba. Então, mais uma média ali, um ensaio bem produtivo, ele acontece em 45 minutos. 45 minutos. Mas se for preciso, como você disse que teve, inclusive, uma cliente sua que chorou, foi algo interessante, curioso. Tem gente aqui perguntando, tem essas coisas assim? Tem mais algum caso curioso que você possa dizer? Só quero dizer o seguinte, Plínio, eu promovo um treinamento chamado Media Training. Eu treino os meus clientes para falar em público e também, mas principalmente, para dar entrevista e se posicionar condizentemente com o que ele deseja, a mensagem que ele deseja passar, a reputação, a imagem da empresa dele e dele próprio. E eu costumo dizer, e eu utilizo um dado ainda da década de 90, quando eu comecei a promover este treinamento, um estudo feito na Inglaterra, que dizia o seguinte, preste atenção, mais de 90% dos ingleses prefere morrer do que falar em público. Porque eles são muito travados. No final das contas, é isso, né? Você está se expondo. Então, eu estou imaginando que, guardadas as devidas proporções, com você é a mesma coisa. Vamos tirar foto. Tirar foto, tá tudo certo. Sentou ali, ficou em pé, cruzou o braço. Mas não, né? Quando ele vê os equipamentos, a luz, começa a bater papo, dá um certo receio, e aí você tem que ganhar um tempinho ali para fazer a pessoa relaxar e tirar a foto que vocês esperam. Marcelo, quase todos eles me dizem o seguinte, durante ou pós-sessão, eles não imaginavam que seriam daquela forma. Né? Eu atendo os clientes e depois de 10 minutos eu dou uma parada, um intervalo, e mostro algumas fotos no visor, como está sendo a sessão, o resultado. E o cliente olha para mim, poxa, eu não imaginei que fosse assim, eu imaginei que fosse ficar sentado numa parede, e se fosse fazer umas fotos, tá tudo certo. Mas não é uma reclamação quando ele fala isso. É uma experiência que eles falam, vai ser uma experiência. E eu estou gostando demais. Acaba destravando algumas questões emocionais ali durante essa sessão de fotos com eles, né? Principalmente na questão das mulheres ali, trabalham muito na vaidade e autoestima. Então, quando eu mostro o resultado, nem o cliente, nem aquela pessoa, Marcelo, sabia que ela era tão fotogênica daquele jeito. Você me perguntou de um caso interessante. Teve uma ocasião que um cliente me contratou, uma mulher, ela falou, Plínio, eu estou contratando você para fazer as fotos do meu marido, né? E aí, porque ele não era ele que fazia isso, e porque a esposa falou assim, sou eu quem vou cuidar das redes sociais dele, do YouTube e todos os outros canais, então eu estou contratando você. E aí nós combinamos, eu cheguei no momento lá de fotografar, ele subiu um pouco inclinado, me desanimado, falei, poxa, esse é o meu cliente, né? Eu tinha conversado com ela, não com ele, na verdade eu tinha que ter falado com ele. Aí nós sentamos, batemos um papo, ele estava um pouco sem muita expectativa, estava um pouco desanimado, nós sentamos, eu dei um up ali, expliquei como funcionava, ele se posicionou corretamente com a roupa, cabelo, enfim, arrumou tudo ali. Resultado desse ensaio, foi tão produtivo, foi tão benéfico o ensaio, que depois a esposa dele me deu um feedback falando, Plínio, o nosso casamento não estava tão legal, não estava tão quente, e depois dessas fotos, eu vi que meu marido é tão bonito, é tão fotogênico, né? Então eu queria te agradecer, porque eu estou vendo meu marido de outra forma, e fez bem para ele,
Olha só, às vezes a gente acha que acontece mais com a mulher, né? Por ser mais vaidosa, mas não, os homens são muito vaidosos também. E eu tenho visto isso de perto, né? Eu até acho que eles são mais hoje, né? Alguns até metrosexuais, né? Que cuidam demais, enfim. Mas a esposa veio me agradecer porque tinha ali reacendido o casamento através daquelas fotos, que ele ficou muito bonito. Você sabe que eu sou obrigado a te fazer uma pergunta, que o pessoal inclusive está me questionando aqui no WhatsApp pessoal. Mas viu, o Plínio ele faz muito retoque, usa muito Photoshop, edita demais a foto, a pessoa fica mais bonita de fato ou não, ele deixa a pessoa com os contornos de realmente como ela é? Cara, essa pergunta é essencial. Existem perfil de profissionais na fotografia, Marcelo. O meu perfil, Plínio, não é retocar a imagem, certo? Eu não, como que eu te digo? Eu não mudo características originais, não sei se seria a palavra, né? Mas características originais do rosto da pessoa. O que é que eu removo ali, por exemplo? Uma espinha. Sim. Corte. Eu ainda pergunto ao cliente, esse cortinho aqui, ou essa verruguinha, não sei. Posso tirar? Posso tirar, tudo bem, Plínio. Às vezes a pessoa quer deixar porque é uma marca registrada dela, né? De nascença que tem sentimento envolvido, enfim. Mas eu respeito, mas eu pergunto, eu não tiro, tá? Agora, se eu uso algum filtro para amenizar brilho ou oleosidade da pele. Tá? Que apenas isso. Sim, exatamente, né? Mas o que eu realço? Alguns pontos que eu, em particular, vejo no rosto daquela pessoa. É o olho, é um brinco, os dentes, eu realço em nitidez, em clareza. Mas aqui em questão de deformar, de mudar a estrutura do rosto, não. Perfeito. Não. Mas já houve pessoa que o cliente, a minha bochecha, o meu maxilar, enfim, são questões técnicas e bem pessoais que eu acabo alterando, mas porque o cliente me orienta a fazer aquilo dali. Perfeito, bom? perfeito. Mas o show do negócio, resumindo, respondendo a sua segunda pergunta o show, Marcelo, de fato, é a luz que eu trabalho, é a posição, é o ângulo da luz. Por exemplo, tem cliente que eu atendo que tem um maxilar mais recuado. Como que eu faço para não expor esse maxilar mais recuado? É uma luz, um outro ângulo que eu trabalho, que aumenta o queixo. Perfeito. São técnicas. A partir dessa pergunta, vamos lá, é uma na sequência. Você, particularmente, tem um perfil que gosta mais de fotografar? É rosto, é pele? O que você prefere? Ou o cliente é que tem que falar para você, olha, é isso que eu quero, e você tem a prerrogativa de dizer, penso que é melhor de outra forma? Eu descobri que eu sou apaixonado, Marcelo. O ano passado completaram 20 anos de fotografia, que eu trabalho com fotografia profissional. Desde 2002, completou 20 anos, né? E ao longo desse tempo na fotografia corporativa, Marcelo, eu descobri que eu gosto de fotografar pessoas. Eu já tive convite de clientes para fotografar paisagens, de tudo mesmo, de fato. Mas eu sou apaixonado em fotografar pessoas, rosto. Então não acredito que eu vá mudar. Dá para chamar grosseiramente de retrato? É retrato. Retrato. É retrato mesmo, corporate no inglês, né? Perfeito. É retrato corporativo ou retrato profissional. E eu gosto em especial, se você me perguntar tecnicamente falando, o que eu gosto de fotografar é pele negra. Eu gosto muito. Por quê? Cara, eu acredito, a pele branca, né, como nós assim, por exemplo, eu preciso ter um controle maior da luz para não ficar super exposta em alguns pontos. Eu não tenho esse problema. Com o conhecimento a gente vai aperfeiçoando. Claro. Mas a pele negra eu acredito que seja aquele chocolate, uma cor, um contraste. É muito bonito. Eu gosto demais de fotografar pele preta ou negra. Né? Interessante. E uma coisa que me chamou a atenção também, que eu vou olhando assim e falo, poxa, mas por que eu gosto de fotografar isso? E aí eu descobri que eu gosto de fotografar texturas. Por exemplo, homem, se você me perguntar, Plínio, como que vai ser a nossa sessão? Eu tiro a barba ou com barba? Eu falo, Marcelo, com barba. Eu gosto de fotografar homens com barba. Mas não fica meio evidente, assim, se eu quero tirar uma foto sem barba, eu vou lá barbeado. Tem gente que chega, você com a barba por fazer... E pede para tirar a barba? Não, eu tenho uma pré-conversa antes, no agendamento. Entendi. Eu tenho uma pré-conversa antes, eu vou até meu cliente justamente para saber desses detalhes.
E ele me pergunta, Plínio, o que você acha que eu tiro? Ah, entendi. Então acontece, não é com... E aí você prefere com barba? Eu falo, cara, a barba... Por quê? Da ar de seriedade? O que é? Autoridade. Ah, a perfeito. autoridade na fotografia, na conversa, seriedade, né? Confiança. A barba traz isso, Marcelo. Então não é só uma, eu gosto de barba, eu fico bem. Não, ela traz autoridade. Então quando você tira a barba, ela perde um pouco, fica aquele negócio mais moleque, né? E eu gosto do contraste, da textura da barba na fotografia, onde a luz fica acentuada ali, ela fica muito interessante. Perfeito. Plínio, 9h06, estamos partindo para o encerramento da entrevista. Deixa pra gente os seus contatos, né, para que as pessoas localizem Plínio Júnior nas redes sociais, pode ser celular, endereço também. Vamos lá? Meu contato 100% é no Instagram, é ali que eu trabalho, que eu converso com os meus clientes, fecho negócio, é @PlínioJR Fotografia. No Instagram não tem outro nome concorrente, vai ter só o meu ali que trabalha com fotografia nesse nome. Plínio JR Fotografia? Somente isso. Plínio JR Fotografia no Insta. Rapidamente, ali também tem meu contato WhatsApp se precisar, mas enfim, ali eu envio o orçamento, proposta, ali eu atendo todos os meus clientes de forma rápida. Preciso perguntar também, é no seu estúdio ou você tem mobilidade para em outro local tirar foto da pessoa? Tá. Boa parte dos meus clientes, Marcelo, eu atendo no local dele. Porque, por exemplo, eu atendo um advogado naquela mesa corporativa dele, com os livros atrás, eu atendo o médico, o cirurgião plástico dentro da clínica ou do hospital com estetoscópio. Então ele prefere ficar no mundo dele para dar mais até, como eu falo, veracidade dentro, para ele se sentir mais à vontade. Mas se eu tenho o meu estúdio? Tenho sim. Em alguns momentos a gente vai para esse estúdio, em alguns casos, algumas profissões. Mas eu tenho sim, eu atendo meu cliente nessas duas questões. Perfeito, é isso. Então procure por Plínio JR Fotografia no Instagram e contrate Plínio Júnior para fazer um posicionamento de imagem, fotografia corporativa sua, do seu corpo colaborativo, dos executivos da sua empresa e faça com que isso renda em favor da sua marca. Plínio, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Quando tiver algo relevante para compartilhar, você sabe que é bem-vindo sempre aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Obrigado. O pessoal que acompanha o Marcelo, fiquem de olho, que logo ele vai estar com o material pronto dele. Aí sim, o pessoal vai notar que algo está diferente. Obrigado, Plínio, bom trabalho. Obrigado. Agora são 9h08. Por hoje é isso. Jonathan Alves e eu vamos ficando por aqui, adiantando que amanhã o nosso entrevistado será o Mozão do TikTok. O influencer virá falar do workshop Como o TikTok me fez sair de 4 vendas por dia para 270 e de outras situações relacionadas às redes sociais. E olha, vamos lá? Nós vamos ficando por aqui, aproveitando a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site LR1. Vai ter? Saiu as coisas aqui, acho que tá aqui. Agora foi. LR1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado também, Tablet, que no finalzinho quer dar umas falhas, né? É isso. É isso, continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Os 47, nada difícil. Marcelo, cara, são todas experiências que eu tenho, né? Não dá pra falar num bloco, né? Muita coisa, cara. Mas foi uma experiência muito legal que eu tive com uma pessoa daqui de Araçatuba, o Dr. Rodrigo Mendonça. Neuro. Aliás, se você nunca o convidou, faça isso. Cara, boa dica. Boa dica. Ele tem uma história. E ele fala bem, né, cara? Ele fala bem. Cara, completamente. E as pessoas se enganam achando que ele é cirurgião. Ele é roqueiro, né? É roqueiro, ele toca ouvindo rock. O cirurgião. Chama Rodrigo Mendonça. A medicina veio depois. Então já estou te dando esse cara, boa. Esse insight esportivo aí. Chame ele, que ele virá urgentemente. É um cara completamente acessível. Sim. Dele. Quem já me falou dele, só deixa eu fechar.